Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, chegando por intermédio de todas as formas de se levar o audiovisual até a casa das pessoas. A partir da cidade de Três Corações, para a nossa rede de televisão aberta em várias cidades, Ouro Fino, Juiz de Fora, Araraquara, São Borja e, em breve, Araçatuba, Erval Velho e outras tantas. E também através da TV fechada, em algumas capitais, inclusive em várias cidades. Também pela grande parabólica, mais de 6 milhões de antenas conseguem captar o sinal da TV Mundo Maior e através da grande rede, onde é que haja um sinal de internet, está lá a TV Mundo Maior, levando paz, luz, levando o consolo, levando a explicação dos grandes enigmas existenciais humanos, sempre baseado no tripé, filosofia, ciência e religião, através da nossa querida doutrina dos espíritos. Imagine o seguinte: uma criança com grandes dificuldades de entender o que os professores ensinam na escola. Não raro, a atenção dela é chamada, pois os educadores se incomodam com o fato dela se dispersar durante as aulas. Talvez seja a visão. Chamam-na para sentar na frente, mais perto da lousa. Pedem também aos pais que investiguem eventual problema junto ao oftalmologista. Porém, a criança insiste em não render como os outros alunos. Vai ser taxada de malandra, preguiçosa ou outra sorte de julgamentos pouco caridosos para com o aluno. A vida prossegue e persistem também os problemas impactando a vida social, familiar e etc. Lá pelo fim da adolescência ou já na vida adulta, depois de uma série de reprovações escolares e insucessos em várias áreas da vida, vem o diagnóstico. Essa pessoa é portadora do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Enfim, o diagnóstico e com ele a notícia de que tem tratamento, mas não tem cura. Muito comum que este diagnóstico venha após grande estrago psicológico. Afinal, esta pessoa conviveu com o estigma de fracassos em várias áreas da vida. Mas, afinal, o que a ciência nos apresenta como possibilidades de diagnóstico e tratamento? O que a doutrina espírita pode falar acerca desse transtorno? A desordem está no aparelho mental ou no espírito? Estas e outras questões serão tratadas nesta noite. E o Mundo Maior em Debate, você já sabe, é feito ao vivo a partir dos estúdios aqui da TV Mundo Maior e é feito para você e nada melhor do que fazê-lo com você. Então nós aguardamos a sua participação. Ligue aqui para nós e participe ao vivo, fazendo perguntas aos nossos convidados ou as suas considerações sobre o tema. Você pode ligar para 0 Operadora 11 20 86 43 79. Você também pode participar pelo WhatsApp 996433827. Também pode-se dar sua participação pelo e-mail debate@feal.com.br ou através da grande rede social, o facebook.com/TV Mundo Maior. E para analisarmos o TDAH de forma científica, filosófica e espiritual, nós recebemos o nosso amigo, médico psiquiatra, Dr. João Lourenço Navarras. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar. Também recebemos a psicanalista e psicopedagoga Lígia Paganini. Boa noite, Lígia. Boa noite. Obrigado pelo convite. O TDAH é um transtorno neurobiológico que atinge várias partes do cérebro. Geralmente causa falta de atenção, desinteresse, inquietude e impulsividade. A ciência busca explicar as causas que levam ao desenvolvimento do transtorno. Há estudos que indicam hereditariedade, problemas oriundos da gestação, exposição ao chumbo, enfim, são vários os trabalhos científicos que apontam indícios do que ocasiona o transtorno. Hoje, com o avanço tecnológico e da medicina, pode-se observar diversas formas de tratamento para que o transtorno não se desenvolva tanto e assim a criança possa levar uma vida normal tanto quanto o possível. A coisa é tão séria que uma pessoa que sofre com TDAH consegue ler um livro inteiro acaba por desempenhar uma das mais difíceis e heróicas
tarefas. E esse é o tema dessa noite, um tema bastante atual, né? Especialmente porque tem bastante gente passando por isso, né? Eu fiquei muito surpreso quando nos últimos dias várias pessoas nos procuraram, olha, um tema de muito interesse, alguém na minha família, né? A gente não tem ideia de que o tema está tão... As pessoas estão passando por isso, né? Doutor João, como é que se dá o diagnóstico e quais as dificuldades enfrentadas para que a pessoa saiba o quanto antes possível que é acometida desse transtorno? Vem desde pequeno, desde criança. Então é claro que o quanto antes você perceber que tem alguma coisa e tentar avaliar, é bom. O que eu questiono muitas vezes é a maneira pela qual as pessoas fazem o diagnóstico. Eu até vou colocar depois na segunda parte o que eu acho que mais causa dificuldades no diagnóstico, que é uma sistematização através de algoritmos que às vezes acaba fazendo com que você transforme as pessoas em questionários, né? E as pessoas ficam preenchendo questionários e aí todo mundo vai ter um pouquinho de TDAH e aí isso interessa para algumas empresas que aí você vende mais remédio. Como é que é esses testes com algoritmos? Como é que é? Eu vou mostrar no segundo bloco. Vai mostrar no segundo bloco. Pode deixar o pessoal assistindo até o fim, porque eu vou mostrar o que acaba acontecendo, porque você acaba colocando todo mundo numa vala comum e você acaba fazendo diagnóstico onde não tem, ou subdiagnosticando realmente quem tem, e aí você acaba atrasando o tratamento. Lembrando uma coisa que eu gosto sempre de falar, e eu gosto de repetir aqui também, que qualquer tipo de transtorno que nós venhamos a ter enquanto nós estivermos encarnados, ele não é somente biológico, ele é sistêmico, é bio, psicossocial e espiritual, incluindo a fenomenologia espírita. Por isso que é importante não só o diagnóstico psiquiátrico e psicológico ou neuropsicológico, né? É importante também perceber o contexto familiar, escolar e principalmente espiritual. Que aí eu vou comentar talvez mais para frente por que nasce gente assim, né? Por que tem gente que nasce com essa dificuldade, né? Nas nossas pesquisas, assim, eu acessei tanto material que diz que é um transtorno, quanto material que diz que é uma doença. O que é uma doença, um transtorno? Qual que é a diferença de um e de outro? Na realidade, por muito tempo atrás, ficou como DDAH, né? DDAH. A doença, né? E depois começou a se perceber que a tradução do inglês de disease, que é adoecimento, para nós no Brasil seria transtorno. Entendi. Aí virou, são meio que sinônimos. Um transtorno não significa necessariamente você pode ter uma doença. Para mim, a gente considera como doença algo que é processual, que vai crescendo com o tratamento ou sem o tratamento. Então, ela vai aumentando, é uma coisa que permanece, é um processo permanente. Agora, o transtorno, eu posso ter, isso que é mais interessante, momentos de dispersão da atenção, momentos de inquietação e não ter o transtorno do TDAH. Tá passando por um momento de dispersão da atenção. E tem várias doenças que fazem isso e que não é para diagnosticar TDAH, nem em criança nem em adulto. Acho que todo mundo tem um pouquinho, né, desse déficit de atenção. Você sabe que eu me lembro que houve uma época, hoje não mais, mas na época que eu usava substâncias que não eram autorizadas, né? Entendi. Eu era bem mais jovem. E eu voltava para ver se eu tinha fechado a casa 4 vezes. Né? Eu voltava para ver se tinha fechado a casa, ia embora. Falei, mas será que eu vi se eu fechei ou não fechei? Enfim, acho que hoje em dia é relativamente comum algum grau desse déficit de atenção, ou não? Então, existe a atenção e a capacidade de concentrar a atenção, que são funções psíquicas. E elas fazem parte de um conjunto de coisas que nós fazemos para poder sentir, pensar e agir. E receber as ações do meio, pensar sobre elas e refletir, gerando algum sentimento ou nascendo um novo sentimento ou emoção. Por exemplo, se eu beber, eu vou ficar com a minha atenção dispersa. Sim. Então eu estou tendo uma dispersão da atenção, mas que não é a doença, o transtorno, não é o que me traz. A dispersão da atenção pode ser por depressão, pode ser por uma crise de ansiedade, pode ser por uma série de coisas. Eu posso ter uma pneumonia e ficar desatento. Aí eu vou fazer o teste e vou ter TDAH, né? E não vou tratar a pneumonia. Né? Lígia, impulsividade, hiperatividade, déficit de atenção, mas toda criança não é um pouco assim? Como é que a gente diferencia? Porque talvez se a gente trata de um programa desse, do tema de um programa desse, né? Muito pai talvez fala, meu Deus, será que meu filho tem isso, não tem isso, né? Como é que é?
Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pensar, André. Uma que, na hora de fazer um diagnóstico, como o Dr. João estava falando, muitas coisas têm que ser levadas em consideração, né? Não só um questionário. Então, a persistência do sintoma para além do ambiente escolar, a persistência do sintoma para além de 6 meses, a ideia das comorbidades, né? Como ele falou, né? Às vezes eu estou desatento, mas por outras questões, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que olhar para poder falar de TDAH. Mas, mais do que isso, uma coisa que eu acho importante, e a psicopedagogia tem trabalhado muito nessa ideia hoje, é a gente pensar de que modelo atencional a gente está falando. Porque numa sociedade como a que a gente vive hoje, com as questões que a gente vive hoje, inseridas nesses meios de comunicação, nessa velocidade, a atenção ela é diferente. A gente tem modelos atencionais hoje que não são os mesmos de 40 anos atrás. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Diferencial de como era o modelo atencional no passado e como é hoje? Eu acho que o desenvolvimento da sociedade nos mostra muito isso, né? Então, por exemplo, a questão da velocidade das coisas. Hoje nós somos obrigados a fazer as coisas de forma muito mais velozes e num tempo muito menor, né? Então, eu penso, por exemplo, veja a pessoa que trabalha num banco. O quanto uma pessoa hoje que trabalha num banco trabalha e faz coisas na era da internet, na era informacional, e o quanto era isso há 40, 50 anos atrás. A gente tinha que esperar para cair o depósito, né, no dia seguinte. Esse quesito da espera que existia antigamente não existe hoje. Sim. Tudo é instantâneo, tudo é para já. Né? Tudo está na nossa mão. Né? Tudo a gente consulta no celular, consulta na internet, tudo a gente é exigido a fazer ao mesmo tempo. Então, o modelo atencional hoje também é outro. Né? Então, a gente fala de um modelo atencional até fabril, né? A gente, né, daquela ideia, né, da fábrica, né, de você ficar ali, né, sempre ali, naquela peça, fazendo aquela coisa. Né, numa sociedade hoje que exige para além disso, né? Não só a sociedade, como a própria escola também, né, vai exigindo que o aluno faça mais coisas, tem outras demandas, né? Hoje a sala de aula hoje não é só aquela sala de aula de sentar e ouvir o professor, porque o aluno chega com a pesquisa lá para o professor, né, dizendo, olha, eu vi isso, né? As dinâmicas elas são diferentes. Então a gente também precisa pensar um pouco o que é essa sociedade nessa virada planetária, porque eu acho que tem isso também, né? E o que está acontecendo para a gente poder pensar um novo modelo de atenção. Doutor, existem provas científicas do transtorno? Eu digo assim, existe uma degeneração, não existe? Alteração neuroquímica? Existem exames que comprovem por imagem a existência do TDAH? Então, a primeira vez que alguém falou sobre isso foi em 1902, né, que um médico descreveu. E naquela época, ainda havia uma descrição da doença do ponto de vista moral, né? Era uma criança moralmente ruim. Aliás, doença mental naquela época era um questionamento mais moral do que técnico. E hoje se sabe, através dos exames de imagem, que as crianças que têm isso têm uma má formação, uma formação equivocada do neocórtex, principalmente o frontal e o temporal, que é o que nos diferencia dos animais. O lobo frontal é que nos permite ter a noção de sociedade, de perceber o outro como um ser humano e ter compaixão e ter certos sentimentos que animais não têm. É exclusivo à raça humana. É exclusivo da raça humana. Parece que as pessoas que têm, quando você vai fazer exames, existe uma evolução menor nessas áreas, que tem a ver com a nossa capacidade de cognitiva, de captar a informação, comparar com aquela que eu tenho aqui dentro e elaborar uma resposta. E isso tem a ver com nossos 5 sentidos. A maneira pela qual talvez a pessoa faça isso quando tem essa má formação, essa disfunção dessa parte do cérebro, é que fica errada. Ou seja, ou ela está com uma atenção que a gente chama de hiperfoco, né? Ou ela está totalmente captando todas as ideias ao mesmo tempo. Se bem que isso também não é uma realidade. O ser humano não consegue captar várias ideias ao mesmo tempo. Ela tem que fazer focos em cada coisa. A gente é que tem a sensação de que faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas quando você fala assim, não, eu consigo olhar no celular e dirigir ao mesmo tempo. Não, quando você está olhando no celular, você parou de dirigir. Né? A gente não tem essa capacidade de fazer... É linear, o nosso pensamento ele é linear. As informações que nós guardamos é em forma de banda larga, que eu falo.
Mas a atenção, ela é de escada, como eu falo. Então, a atenção tem que ser feita. A rapidez com que você faz isso e consegue ordenar isso dentro de você é que vai te dar a capacidade de múltiplas tarefas. Não que você faça todas ao mesmo tempo. Sim. Parece que exatamente nesse lugar é onde que falha para a criança. Então, se a gente não perceber isso desde pequenininho, e dá para você corrigir isso desde pequenininho, ela vai crescer com uma dificuldade de concatenar as ideias. Ela vai ficar pulando de ideia para ideia. Ela não vai ficar ligando uma ideia com a outra. Aí ela vai ter uma dificuldade muito grande. Né? Você falou em 1902, mas o transtorno, ou seja, o transtorno então é algo recente na história humana, que ele foi catalogado, por assim dizer, e começou a ser tratado, é algo recente. Não há relatos desse transtorno na era medieval. É curioso isso, porque quando a gente fala de trabalhos científicos em medicina, a gente sempre fala quando foi a primeira vez que publicaram sobre esse assunto. O Tratado de Psiquiatria, que é o Alonso Fernandes, que eu estudei, são 2 volumes desse tamanho, que fala desde a época do Egito, desde a primeira vez que alguém falou que tinha algum tipo de transtorno, porque o tratado é isso, ele vai falando daquela doença desde a primeira vez que alguém citou, mesmo que não tivesse o mesmo nome. Mas foi em 1902 que alguém cientificamente descreveu essa doença. Né? E naquela época havia muita vaidade médica, bom, acho que ainda há hoje em dia. O pessoal colocava o nome do médico como nome da doença. Eu não estou lembrando o nome do médico, é um nome curtinho, Silk, uma coisa assim, era moléstia de Silk, o nome. O que eu acho que, curiosamente, nunca ninguém deu seu nome a exame de fezes. Eu nunca vi isso. Ninguém, não tem muito... esse exame de fezes de fulano de tal. Fezes mesmo. Né? Não, ele não é de fezes mesmo. Então, hoje, com o avanço da tecnologia... Lembrando que em 1900 não tinha aparelho nenhum. Sim. Era feito tudo pelo exame clínico. E o critério, que eu chamo que é o único critério que realmente funciona em psiquiatria para diagnóstico, é o critério evolutivo. É você acompanhar aquela pessoa durante toda a sua vida. Não é que eu tenho que esperar passar 10 anos, ele tinha mesmo essa doença. Não, eu vou tratando e vou fechando o diagnóstico com o tempo. E hoje não, hoje tem alguns equipamentos que você consegue observar por PET scan essas áreas do cérebro que estão em pouco funcionamento. Mas, majoritariamente, o diagnóstico é clínico, não é por imagem, não é laboratorial. Eu acho que em saúde mental, é clínico. Você pode, hoje em dia, estão se estudando ainda esses exames de imagem com emissão de pós, faz estudo ainda. Mas tem uma curiosidade que eu acho que é muito interessante, porque se, por exemplo, se eu medir em mim a minha capacidade de concentração, depois em você, nela, em todo mundo aqui, vai ter um formato no cérebro que não vai ser igual para todo mundo. Eu acredito que com o PET scan nós vamos chegar na individualidade do espírito. É como eu uso esse cérebro que eu estou encarnado. Entendi. E aí, se eu encontrar um defeitozinho lá no lobo pré-frontal, eu vou manifestar, talvez, a minha dispersão da atenção ou, quiçá, uma mediunidade. Entendi. E já, de que maneira que o tratamento psicológico, psicanalítico, ele pode auxiliar a pessoa que está passando pelo transtorno? Existem vários focos. Existe uma questão na psicopedagogia muito forte relacionada à escola e como poder lidar com isso dentro do ambiente escolar, como trabalhar a atenção na escola, como se organizar, porque alguém que vem com diagnóstico de TDAH, no geral, tem uma questão com organização também. Então, a gente trabalha um pouco essas questões, mas, acima de tudo, como que aquele sujeito se vê naquela situação, e o que ele sente em relação àquilo, né, e o que ele traz de elementos para a gente poder, a partir daí, trabalhar essas questões. Né? Porque muitos dos elementos, como o doutor já falou, são emocionais. Né? Quando a gente fala de transtorno, a gente não está falando, como ele acabou de dizer, né, de uma questão meramente biológica. Embora existam estudiosos que acreditam nisso, né, que há um predomínio da questão neurobiológica, a maior parte dos especialistas não acredita que o impacto socioemocional é muito grande. Então, há um trabalho em cima desse emocional, até para se pensar por que se está desatento, ou por que se é desatento. Porque essa diferença também que a língua portuguesa permite, ela é muito valiosa para a gente, né? Eu estou desatento ou eu sou desatento? Porque muitas crianças, por exemplo, desenvolvem, aparecem diagnosticadas, porque no meu caso, muitas já vêm com diagnóstico, até médico, com um transtorno de déficit de atenção. E aí você investiga o histórico, é um histórico familiar que leva a isso. Assim, muitas crianças ficam desatentas, por exemplo, diante do divórcio dos pais,
né, ou diante da chegada de um novo irmão. Mas aí é uma né? desatenção temporal, né? Ela acontece... Que pode ser temporal, pouco tempo mesmo, mas pode ser assim, que a criança, desde que o irmão nasceu, e esse irmão que tem 4 anos, essa criança começou a apresentar quadros de desatenção. Mas isso a gente vai investigando ao longo do percurso do trabalho. Sim. Né? Então, conforme o trabalho vai evoluindo, a gente vai vendo o que vai fazendo essa criança apresentar esses quadros de desatenção. E entre as terapias que existem, né? A psicanálise é uma delas, a terapia cognitivo-comportamental é uma outra, enfim, a logoterapia, tem uma série de possibilidades. A gente dá para dizer que essa aqui é melhor para o TDAH do que aquela, enfim, ou não? Não, eu acredito que não. Eu acho que todas têm sua validade e eu acho que depende muito da dinâmica daquele sujeito, da dinâmica daquela família. Né? Então, acho que todas têm a sua validade, têm o seu porquê, de alguma forma. Doutor, como é que se dá o tratamento médico e medicamentoso para a pessoa que passa pelo TDAH? Então, se a gente for pensar no aspecto biológico, né, porque tem que fazer tudo junto. E eu gosto de lembrar que medicação em psiquiatria, nenhuma, eu sempre repito isso, falei ontem no programa, novamente falo de novo, né, que nenhum remédio psiquiátrico trata de nada. Todos são sintomáticos. Eles aliviam sintomas para que eu possa ter um raporte, que é um contato com o paciente, e ele conseguir fazer o seu trabalho, que é de se entender, pode ser numa linha psicanalítica, pode ser no cognitivo comportamental, alguma ferramenta eu vou dar para ele, vou instruir ele a usar aquelas ferramentas e vou ser um instrutor dele por um tempo, desde que ele tenha uma trégua dos seus sintomas. Então, como a gente sabe que o que ativa o cérebro são as vias dopaminérgicas, e principalmente nessa área do cérebro, que é a pré-frontal, que tem a ver com a atenção, com a concentração da atenção, né? Existem medicações que aumentam a quantidade de dopamina no cérebro. Não que faz ela ter uma quantidade maior, mas eu diminuo a capacidade de diluir essa substância na sinapse, e ela fica mais tempo lá. Então, tem várias medicações, estão se descobrindo medicações cada vez mais novas, todas são psicoestimulantes, e o psicoestimulante tem esse nome porque se aumenta a dopamina, aumenta a minha concentração, permite a concentração de dopamina na sinapse e vai melhorar algumas capacidades. Porém, é uma coisa interessante, né? Eu fiquei também de falar ontem os três critérios para se medicar em psiquiatria, né? Que não é nenhuma tabelinha e também não é nenhum algoritmo, né? Ou seja, exige do psiquiatra que ele tenha raciocínio e acompanhe o paciente pelo WhatsApp, né? Eu falo assim, hoje em dia me facilitou muito isso, que as pessoas me ligam, eu tomei e meu cabelo caiu. Eu falei, então para, né? Vamos ver o que está acontecendo. São 3 critérios muito simples. Tem um diagnóstico muito bem feito, e esse diagnóstico não precisa ser um diagnóstico nosológico. Ele pode ser sindrômico. Então, quando você vai... Define nosológico e sindrômico aqui, porque eu quase caí da cadeira agora. Tudo bem, não faça isso. O sindrômico, sim, significa junto. E dromos vem de dromedário. Então, são sintomas que andam juntos. Isso não necessariamente é uma doença. Eu posso ter uma síndrome depressiva e não ter depressão. Eu posso ter inalado um gás depressor. Sim. Depois que parou de inalar, eu volto a ficar normal. Eu vou falar, tá vendo? Foi uma intoxicação exógena involuntária, mas ele teve uma síndrome depressiva. Então, eu posso ter uma síndrome psiquiátrica que vai afetar uma das minhas funções psíquicas, que pode ser a concentração da atenção. Aí, se eu descobrir que isso não teve uma causa externa, que eu posso lá e tirar, né? Biologicamente falando, e sabendo que, então tá vendo, provavelmente acompanhando este caso, junto com a equipe, né, não é só o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo, o pedagogo, ou o psicopedagogo, não importa, você tem uma equipe. Sim. Chegamos à conclusão, olha, realmente ele não está desatento, então ele tem uma má formação cerebral, então aí vale a pena entrar com um remédio, porque aí eu vou conseguir fazer ele ter um mínimo de capacidade de concentração da atenção, para mim, pelo menos, poder educá-lo nessa fase importante da infância dele, que vai formatar toda a personalidade dele para o resto da vida. Mas o que você está dizendo é, preferencialmente, não é o remédio de forma isolada, né? Porque não. É preciso ir ao evangelho, conhecer a verdade daquela criatura, né? Isso. E essa verdade vai libertá-la, né? Isso, eu vou estar falando sobre isso também, porque é uma coisa interessante da questão espiritual, né? Para que... É que eu nunca pergunto para as pessoas por que existem as doenças.
Porque eu sei, a biologia explica, mas não justifica. Né? Mas para que elas existem? Então, nascer com transtorno da dispersão da atenção com ou sem hiperatividade é para desenvolver uma habilidade no meu espírito. Aí eu pretendo falar daqui a pouco para quê e como, quem vem com isso? Quem precisa desse tipo de desconforto mental para desenvolver que tipo de habilidade? Lembra uma vez que eu até comentei que você veio correndo, eu falei, a depressão tem uma função na vida da gente, aí você e qual é a função? É desenvolver a vontade, a força da vontade, porque quem tem depressão sabe a força que faz para levantar um pelo, né? Agora, isso vai acumulando um músculo, vamos dizer assim, vai treinando um músculo no meu espírito. Então, crianças que nascem provavelmente com essa dificuldade é para desenvolver alguma habilidade. Aí vocês podiam perguntar para mim, e os pais? Né? Que tem um filho nesse. Também vão desenvolver uma habilidade, nem que seja paciência. Bom, então você, por favor, para com essa hiperatividade no controle remoto ou no navegador, não sai daí não, senão você vai ter déficit de compreensão desse assunto. A gente já volta, não sai não, que não tem nada que pressa por aí. TV Mundo Maior, Mundo Maior em Debate, já voltamos.